O título dessa palavra é 4 pontos onde a Páscoa nos toca. Amém? Como a Karine bem falou, hoje nós celebramos o domingo de Páscoa, o domingo onde Jesus ele ressuscita, e nós vamos compartilhar um pouco a respeito disso. Eu acredito que talvez todos aqui saibam que a Páscoa ela não é representada por um coelhinho, por um ovo de chocolate. Primeiro que coelho não bota ovo, né? Muito menos de chocolate. Mas a Páscoa, ela de fato, ela representa o cumprimento de uma promessa de Deus na nossa vida. Amém? O cumprimento de uma promessa de Deus na nossa vida. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco. O que essa Páscoa ela deve ser comemorada, mas não só hoje, mas no nosso dia a dia, porque ela vem trazer a confirmação, o estabelecimento de um projeto de Deus para resgatar o homem. O Senhor ele cria o homem, Deus ele estabelece o homem no seu jardim, assim como está em Gênesis 3, no verso 6. Aliás, a partir de Gênesis nós vamos começar a ver o Senhor criando todas as coisas, e o Senhor ele cria o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança. E ele estabelece, assim como temos na sua palavra, ele estabelece alguns princípios para o homem naquele lugar. Ele se relaciona com o homem, e ele deu um comando simples para o homem. Ele disse: olha, Adão, Deus ele não falou: olha, Adão, você não pode se relacionar sexualmente com a sua esposa, porque é pecado. Ele não falou outra coisa. O que ele diz para o homem que é pecado é que ele não poderia comer de um fruto. Ele poderia comer de todos os frutos que haviam no jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando ele dá essa direção para o homem peca. Independente de ter sido através da mulher, em primeiro, não importa, mas o homem peca. Porque, irmãos, Adão ele poderia simplesmente ter rejeitado. Ele poderia ter tomado outra decisão e ter dito: olha, Senhor, essa mulher que tu me deste, ela... Mas ele achou por bem. Por quê? Porque Deus ele deu ao homem essa capacidade de decisão, esse livre-arbítrio, ele já existia desde o jardim. Porque Deus ele não queria criar algo robotizado. Ele cria o homem dotado de todo o seu intelecto, de toda a sua capacidade racional, a sua capacidade de decidir. E Deus ele anseia que eu e você sejamos capazes de o adorá-lo, independente de qual seja a nossa necessidade, independente de ser por um medo do pecado ou não, independente de ser por causa de estarmos passando uma dificuldade ou não, mas Deus ele quer que nós estejamos adorando a Ele por uma decisão pessoal, de reconhecer que Ele é esse Deus, que somente Ele é digno de ser adorado. Então Deus ele estabelece o homem lá no jardim. Desde que Ele cria o homem, Ele estabelece o homem no jardim, com esse livre-arbítrio, de adorá-lo, de entronizá-lo, de tê-lo como seu Senhor. Mas Ele deu ao homem e colocou o homem o livre-arbítrio de comer ou não daquele fruto ou daquela árvore. Mas ele peca. Gênesis 3:6 diz que quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Então, Deus ele deixa claro que quando o homem, que se porventura o homem, ele desobedece a Deus, ele não obedecesse a Deus, palavra mais difícil, né? Ele iria, o quê? Qual seria a punição? A morte. A morte. E a gente sabe que ele não morre imediatamente fisicamente.
Mas o relacionamento com Deus, ele é, naquele momento ali, ele é rompido. E agora o homem não tinha mais o livre acesso que ele tinha ao jardim. Deus, ele coloca anjos guardando aquele jardim. O homem não pode mais voltar e se alimentar da árvore da vida, que era o que mantinha ele vivendo em eternidade com Deus. E agora o homem, ele está vulnerável àquilo que nós vivemos hoje, passível de uma doença, passível da morte, passível do sofrimento. Então, mas irmãos, isso não pegou Deus de surpresa. Isso, quando isso acontece, não deixa com que o homem... Pode continuar lá no primeiro lá, tá? Ainda estou lá no... Deus criou o homem. Aí, obrigado. Então, quando isso acontece, Deus, ele não pega Deus de surpresa. E Deus agora, ele começa a traçar um novo plano. Deus, ele traça um novo plano para resgatar, para restaurar esse relacionamento de Deus com o homem. E meus irmãos, o plano de Deus é traçado. Jesus está pronto para descer do seu céu de glória, para estar na terra como homem, sofrer todas as tentações que eu e você sofremos, se manter íntegro, fiel, obediente ao Senhor, sem pecado, para que pudesse se entregar em uma cruz, ser colocado dentro de um sepulcro, dentro de um túmulo, porque ele sabia que ao terceiro dia ele ressuscitaria e traria de volta essa oportunidade que um dia o homem perdeu, de poder se relacionar de volta com o Pai. Sabe, Jesus, ele permite a mim e a você a capacidade de nós nos aliançarmos com Deus e caminharmos não só para uma eternidade, mas caminharmos para uma vida plena com o Senhor aqui na terra. E talvez, irmãos, esse seja uma das lutas em que nós vivamos, de achar que o ser cristão, o aceitar a Jesus, ele aponta somente para uma eternidade, ele aponta somente para uma decisão se eu vou para o céu ou para o inferno. Mas, irmãos, o céu e o inferno, ele é uma realidade para todos nós. E essa é uma realidade que nós decidimos para onde vamos enquanto estamos vivos aqui. Alguns ainda vivem o engano de achar que depois da morte é possível ainda se fazer algo, mas não é. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo, a decisão, o que define para onde vamos passar a eternidade, se é com Deus ou sem Deus. É enquanto nós estamos aqui na terra. Quando nós nos posicionamos, reconhecemos esse Deus. E talvez alguns possam dizer assim, pastor, mas às vezes eu penso que é injusto. Porque quantas pessoas morreram antes de Jesus? Quantos povos que ainda nunca ouviram que existe uma Bíblia, que existe um Jesus, que existe esse Deus? Mas deixa eu lhe dizer, o Senhor, ele não seria injusto em fazer isso. Irmãos, a Bíblia diz, lá em Gênesis, quando nós lemos, não vou pedir para projetar, mas você vai ver que quando Deus cria o homem do pó da terra, você vai ver que ele modela o homem de quê? Do barro, do pó da terra. Mas o homem, ele não é composto somente daquilo. A Bíblia diz que ele sopra o quê? Nas narinas do homem, o seu fôlego. E quando Deus sopra sobre o homem, ele sopra sobre o homem a alma do homem e o Espírito de Deus. Então, dentro de nós, desde que o homem é criado por Deus, nós já nascemos compostos dessas três partes. Essa parte matéria, a nossa alma, que são as nossas emoções. Mas dentro de nós também
comporta um espírito que clama por Deus, que anseia por Deus. Esse espírito, ele está desligado de Deus, mas ele anseia por Deus. Mesmo uma pessoa que nunca ouviu falar a respeito de Cristo, esse espírito, ele anseia por Deus. Então, isso é o que nosso pastor, que é pastor do nosso pastor Nonato, o pastor José Rodrigues, ele chama de evangelho eterno. É tão tal, irmãos, que você vai ver quantas pessoas eles buscam suprir esse vazio que está dentro dele com tantas coisas, com droga, com álcool, com prostituição, com mentira, com tantas coisas. E nada consegue suprir porque aquilo que anseia por Deus, só Deus é capaz de satisfazer. Então, uma pessoa que nunca ouviu falar a respeito de Cristo, que nunca foi uma igreja, que nunca ouviu falar que existe uma Bíblia, esse espírito dele clama por esse Deus. E se ele simplesmente se permitir e dizer assim: o que é que há em mim, que anseia por algo que eu não consigo discernir, o Senhor se revela para essa pessoa. O Senhor, ele se manifesta na vida dessa pessoa. Então, irmãos, Deus cria esse homem com essa necessidade de anseio por Deus. Deus, ele envia Jesus para pagar o preço pelo nosso pecado. Mas existe uma parte que compete a mim e a você, que compete ao homem. E é sobre isso que nós vamos falar. E o primeiro entendimento que nós temos a respeito desse plano redentivo do Senhor, ou do que a Páscoa representa para nós. Primeira coisa, primeiro entendimento, é que todo homem ele é pecador. Irmãos, não existe nenhum homem. Eu acho que eu falei isso no culto passado e eu tenho falado isso constantemente. Não existe nada que eu e você façamos de bom que aumente o amor de Deus por nós. Assim como não existe nada de ruim que nós façamos que diminua o amor de Deus por nós. Irmãos, ele simplesmente nos ama. O que diferencia é aquele que ama o Senhor, aquele que busca obedecer ao Senhor. Ele, lembra do que eu falei sobre a semeadura também? Ele vai semear mais coisas boas do que ruins e, consequentemente, ele vai colher mais coisas boas do que ruins. Mas aquele que parece que se esforça para fazer tudo o contrário que a vontade do Senhor, o Senhor continua amando. A Bíblia deixa claro que Deus não tem problema nenhum contra o pecador. Deus tem problema com o pecado, mas Ele ama o pecador. Então, irmãos, por mais que nós tentamos ser bons, por mais que nos esforcemos para sermos bons, mas a Bíblia deixa claro que eu e você somos pecadores. Eu lembro que quando pastoreávamos uma igreja no Tocantins, eu infelizmente, uma área da minha vida que foi muito voltada para o pecado foi a área de imoralidade. E eu lembro que eu convidei na época um casal de pastores da Nova Aliança, que tanto o rapaz quanto a moça, eles casaram virgens. Parece, eu estou falando de alguém, eu preciso falar quanta idade eu tenho, né? Mas enfim, eles são mais novos que eu aí, talvez uns 8 anos, talvez. Então, não estou falando de alguém que é muito jovem nem muito velho, não. Eu estou falando de alguém que veio de uma geração próxima à minha. Mas eles tomaram a decisão de se guardar um para o outro, um para o seu cônjuge. E olha que eles começaram a se relacionar, eles tinham mais ou menos uns 16 anos. Quem já teve 16 anos aqui? Quem lembra? Nervo à flor da pele, né? Bastava um olhar que já se arrupiava todo. Mas, irmãos, aos 16 anos, eles começam um relacionamento em corte. E começam a orar e começam a entregar aquele relacionamento para o Senhor. Eu acho que eles se relacionaram mais ou menos por uns 4 anos. Eles casaram virgens. Nunca se relacionaram nem um com o outro, nem com outras pessoas. E quando eu olho para a vida deles, eu vejo quantas coisas que eles não viveram, porque eles não plantaram o que eu plantei. Quantos estão me entendendo? Então, irmãos, Deus ele vai nos fazendo viver experiências
que vai nos trazendo compreensão a respeito do quanto vale a pena ser obediente a Ele, quanto vale a pena nos guardar, obedecer a Sua palavra. Mas, irmãos, mesmo assim, a Bíblia nos afirma que todo homem ele é pecador. Olha o que diz Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia não diz só aqueles que pecaram pela imoralidade, só aqueles que mentiam muito. Não. Irmãos, pois o quê? Quem? Todos. Diga comigo, todos. Diga assim, eu estou incluso. E a Bíblia diz, e estão o quê, irmãos? Destituídos. Estão fora de quê? Da glória de Deus. O pecado, a semente pecaminosa, ele alcança todos nós. Todo aquele nascido de mulher é pecador e está destituído da glória de Deus. Romanos 5,12 diz, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a quê? A todos os homens, porque todos pecaram. Tiago 1,15 diz, então a cobiça tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. É um processo. Romanos 6,23 diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, primeiro entendimento, irmãos, diga comigo, todo homem é pecador. Isso me inclui. Então, com o pecado do homem, só havia uma maneira do Senhor resgatar o homem, que é o nosso segundo ponto, a necessidade da vinda de Cristo Jesus. Meus irmãos, não havia outra maneira do Senhor resgatar o homem, a não ser através de Cristo Jesus. Diga comigo, não há outra maneira. Não tem outro caminho, irmãos. Não existe outro caminho, sabe? Muitas pessoas podem estar buscando em outros lugares, mas infelizmente estão buscando nos lugares errados. Estão aplicando a sua fé em outras pessoas, em outras coisas, em objetos, mas estão enganados. Porque a única maneira de restaurar a comunhão com o nosso Deus e nos livrarmos de uma morte não só física. Esses dias hoje é 20. Está com um pouco mais de 30 dias que eu sepultei o meu pai. E eu lembro que quantas vezes meu pai lutou contra um câncer por mais de 1 ano e meio. E desde que eu descobri, no geral, sempre que aos domingos, aliás, são duas coisas, irmãos, que eu sempre faço. Eu não sei, talvez você não tenha a mesma necessidade que eu. Mas tem duas coisas que eu sempre faço. Sempre, desde que meu pai descobriu essa doença, todas as vezes que tinha oração por cura, eu vinha à frente. Eu não sei se às vezes alguém poderia de longe estar dizendo, gente, um pastor lá na frente, irmãos, eu também tenho necessidades. E sempre que há oração de cura, eu venho à frente. Ou por mim, ou por alguém da minha família, ou por você, porque eu sei que você pode estar enfermo. Então pode ter certeza que todas as vezes que há uma oração de cura, eu vou estar orando e intercedendo por alguém. Eu vou estar colocando o seu nome. Eu sempre vou estar, no geral você vai ver eu vindo aqui nesse jarrinho. Aliás, eu quero desafiar você. Se você ainda não colocou seus pedidos de oração, uma cura, salvação de alguém, a sua casa própria, um carro, não sei, coloque o seu pedido aqui. A gente está constantemente orando. E se você não tiver fé, eu tenho fé por você. Coloca aqui que nós vamos orar. Então, irmãos, no geral, eu vinha e orava pelo meu pai, apresentando a ele, pedindo ao Senhor
para que Ele trouxesse cura, para que Ele trouxesse restauração. Mas, meus irmãos, quando o Senhor o recolheu, o meu coração ficou em paz. Sabe por quê? Porque eu sei que o meu pai, ele não morreu, mas a Bíblia diz que ele passou da morte para a vida. Ele está em um lugar de descanso. Ele havia uma aliança dele com o Senhor. Então a única maneira, irmãos, de nós voltarmos à nossa origem, voltarmos para onde deveremos voltar, é somente através de Jesus, somente através do sacrifício dele. E outra coisa que você vai ver eu fazendo, se você for curioso e quiser prestar atenção, todas as vezes em que um culto está finalizando e que há uma oração de reconciliação, um convite, aceitando Jesus, eu estou bem ali, onde eu estiver, você vai ver eu repetindo ela, porque eu não me canso de afirmar que eu tenho uma aliança com Ele. Amém? E você vai sempre ver eu fazendo, independente de quem esteja orando. Porque eu preciso estar o tempo todo reafirmando: Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Eu tenho o Senhor como meu Senhor e Salvador. Amém? Então Romanos 5,18 diz: consequentemente, assim como uma transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da desobediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Amém? E você vai ver, irmãos, olha, eu quero só ler esse finalzinho com você. Olha o finalzinho aqui, o que ele diz aqui. Posta bem, coloca aí para mim. Romanos 5,18, aliás, 5,19. O finalzinho aqui do 19, ele diz assim: assim também, por meio da obediência de um único homem, quem? Jesus. Muitos. Aí não está dizendo todos. Muitos serão justos, serão feitos justos. O Senhor sabe, irmãos, que infelizmente nem todos estarão dispostos a reconhecê-lo como Senhor e Salvador. O desejo do Pai era que todos se convertessem. O desejo do Pai era que todos voltassem ao primeiro amor. Mas a Bíblia já nos diz em vários textos que infelizmente, né, não serão todos. Então, diga assim comigo: Senhor, a decisão é minha. Irmãos, a parte do Senhor Ele já fez. O amor incondicional, o amor inesgotável, a ponto de entregar o seu filho. Ok. Mas existe uma parte que compete a mim e a você, que é de reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Então, a segunda parte desse texto, a segunda parte de entendimento, a primeira parte é reconhecer que todo homem é pecador. Segundo, que havia uma necessidade da vinda de Cristo, de Jesus. Olha o que diz João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sacrifício é para quem? O sacrifício é para quem? Para todos, sim ou não? O sacrifício é para todos, porém, só vai ter acesso, só vai desfrutar desse sacrifício aquele que crê. Terceiro entendimento, irmãos, a respeito desse plano redentivo do Senhor. A morte e a ressurreição de Jesus.
Irmãos, não bastava somente Jesus ter vindo. Você vai ver que quando nós estamos lendo no Evangelho, você vai ver que por um momento, Jesus ele está no Getsêmani, ele está orando. E ele diz o quê? Senhor, se possível. Sabe, irmãos, você, de verdade, quantos de vocês aqui, pelo menos uma vez, eu espero que você levante a sua mão, pelo menos uma vez você sentiu vergonha do seu pecado? Levanta a mão para mim. Pelo menos uma vez, não é possível. Irmão, eu estou falando de um pecado, eu estou falando que eu sinto vergonha, eu sinto o peso de uma decisão minha de ter pecado contra o Senhor, de ter pecado contra o meu corpo, contra a minha carne, contra o meu irmão. Agora imagine Jesus, ele está orando e intercedendo, e sobre ele está o peso do pecado de toda a humanidade. Você acha que foi fácil? Você acha que foi algo simples de se viver? Homem como eu e você? Então, quando Jesus ele está em meio àquela agonia, em meio àquele desespero, ele diz: Pai, se for possível. Mas imediatamente ele diz o quê? Mas seja feito a tua vontade. Sabe, irmãos, somente ele vir não foi suficiente. Era necessário passar pelo processo de morte e ressurreição. Olha o que diz 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A Bíblia deixa claro, irmãos, que ele tornou pecado aquele que não tinha pecado. Somente aquele que não tem pecado, somente aquele que não havia mácula, ele era capaz de carregar sobre ele todo o meu e o seu pecado. Isaías 53, verso 4 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado. 53, verso 4. Isaías 53, a partir do verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e aflito. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sabe, irmãos, ele foi entregue à cruz do Calvário. Ele precisou passar pelo processo. Às vezes, irmãos, quem já assistiu aquela série The Chosen? Alguém assistiu? Se você não assistiu, assista. Talvez você está assistindo um bocado de dorama lá na Netflix e nunca assistiu o The Chosen, né? Pois é. Tem um aplicativozinho também. Talvez você diga assim: pastor, eu não tenho o Netflix, mas tem um aplicativozinho gratuito. Busca lá. Projeta bem para mim. Tem como só escrever bem The Chosen, só para o povo pesquisar aí direitinho. Pesquisa aí. Eu vou dar um minutinho aqui para você escrever o nomezinho certinho, para você pesquisar, baixar o aplicativozinho. Pastor, mas meu telefone é só um smartphonezinho. Baixa também, não se preocupe não. Se for preciso, apaga aqueles joguinhos que você tem e baixa o aplicativo. Vai ser mais... O Holy Bible? Tem o The Chosen nele? Tem mesmo. No Holy Bible, Holy... Tem quase todo.
Às vezes, olhando um pouco daquela série, a gente vai achando assim, meu Deus, mas Jesus, como é que pode? As criaturas aprendendo de ti ali, andando lado a lado. E tem hora que Jesus fala coisa, eu sei, irmãos, que ali é só... Não dá para realmente... Aí, obrigado. Não dá para a gente ter ali... mensurar, mas dá pelo menos para a gente ter uma noçãozinha ali do que esses discípulos viveram. Mas, meus irmãos, a gente vai olhando aqueles homens e mulheres caminhando ali lado a lado, vendo milagres. Eles viram Jesus multiplicando os pães, eles viram Jesus transformando água em vinho, eles viram Jesus curando leprosos, viram Jesus ressuscitando mortos, não foi só um. E às vezes a gente fica olhando, mas meu Deus, como é que pode? Como é que eles ainda não são capazes de crer? Mas meus irmãos, de verdade, eu não só testemunhei, mas como eu sou testemunha de milagres do Senhor na minha vida. E eu tenho certeza que você também já testemunhou milagres do Senhor. O Senhor trazendo livramentos para você, na sua casa, livramentos de morte. Você já foi capaz de ver o Senhor tirando você de lugares que só Ele poderia lhe arrancar. Mas, irmãos, ainda assim, o nosso coração, às vezes, ainda é incrédulo. Às vezes, ainda tem dificuldade de nos dobrarmos diante dEle. Sabe? Então, Jesus, Ele precisou passar por todo esse processo. Precisou passar por momentos de ver pessoas sendo restauradas. Mas ele sabia que chegaria um momento em que ele teria que enfrentar a cruz, ele teria que enfrentar a humilhação, ele teria que enfrentar, ser negado pelos seus próprios discípulos. Ele sabia que ele iria ter que enfrentar a morte, descer ao inferno, pegar as chaves do inferno e da morte. Mas ele sabia que ele iria ressuscitar. Meus irmãos, e como está o meu e o teu coração? Na expectativa. Porque muitos naquela época, eles esperavam um rei que viesse com um governo terreno. Esperavam um rei que viesse para libertar o povo de Israel. Mas eles já tinham passado por isso outras vezes. Quantas vezes o povo de Israel estava sujeito, cativo, escravo de um outro povo. Deus mandava homens, mandava mulheres para restaurar, para arrancar eles debaixo daquele cativeiro. E eles voltavam a pecar, eles voltavam a se voltar contra o Senhor. Sabe? E mais uma vez o povo de Israel espera agora um governo terreno, que fosse libertá-lo, e agora vem um homem simples, com ensinamentos às vezes contraditórios daquilo que era ensinado dentro das... Como era o nome lá dos negócios lá? Das sinagogas, obrigado. Confrontavam aqueles que eram mestres na lei, peritos na lei. Sabe, irmãos? E como que está a expectativa do meu e do teu coração? Porque às vezes nós parecemos que a volta de Cristo, ela está muito distante. Mas, meus irmãos, Cristo volta a qualquer momento para mim e para você. Porque a volta dele não está relacionada somente à vinda dele dos céus à terra, mas quando a minha vida e a sua vida é tirada, ele já voltou para mim e para você. E a minha pergunta é: nós estamos prontos para encontrar com o Senhor teu Deus? Porque Romanos 4:25 diz: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. É a morte e a ressurreição dele, irmãos, que nos livra de uma vida sem Deus. Romanos 5:10 diz: Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho,
quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Aleluia! Oh, irmãos, sabe, o desejo do nosso coração, do meu e do seu, precisa ser adorar esse Deus, servir esse Deus com intensidade. O nosso caminhar com o Senhor precisa estar além do nosso culto aqui aos domingos. Precisa estar além da nossa ida à célula uma vez por semana. Precisa estar em cada atitude, minha e sua, refletindo o Senhor na nossa vida. E para finalizar essa palavra, o quarto entendimento a respeito desse plano redentivo do Senhor é que a salvação, ela vem por meio da fé em Cristo Jesus. Irmãos, é um processo. Primeiro, processo de reconhecer que eu sou pecador. Segundo, reconhecer que Ele veio. Talvez para você isso esteja muito claro, mas para alguns ainda não é. Alguns ainda aguardam a vinda desse Messias. Terceiro, é saber que houve um preço que foi pago. E esse preço foi pago por uma morte na cruz, mas também por uma ressurreição ao terceiro dia. Se você for estudar um pouco das outras religiões, você vai ver que o Evangelho que fala sobre esse Deus verdadeiro, ele vai falar desse Deus, que ele morreu, mas que ele ressuscitou. Você não vai ver isso em outra religião. Você não vai ver um Deus que vai falar a respeito de amor, mas não só no amor que está lá no Velho Testamento. Vai falar sobre um amor que diz que se alguém te obriga a andar com ele uma milha, ande. Se alguém te der um tapa na face, ofereça a. Se te arrancarem a túnica, dê também a. Fala de um amor que está além daquilo que se é exigido. Porque, irmãos, a Bíblia diz que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então aquilo que está em nós, já está em nós, que vem dEle, precisa ser derramado sobre a vida de outros. E assim o nome dEle será glorificado na minha e na sua vida. E por fim, entender que a salvação, ela vem por meio dessa fé, de crer nesse Cristo, de crer que Ele realmente morreu no meu e no seu lugar. Então o homem, depois da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, ele pode agora receber a salvação por meio da fé, porque o Senhor ressuscitou do meio dos mortos. E olha o que a Bíblia fala a respeito dessa fé em Cristo Jesus. Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificados pelo quê? Pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pergunta para o teu irmão, como é que anda a tua fé? Como é que anda a tua fé? Romanos 10:9 diz: se você, olha aqui para mim, Romanos 10:9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Irmãos, a nossa atitude precisa ser de, além de crer no nosso coração, também confessar. Por que às vezes algumas pessoas elas ficam incomodadas
É claro que eu tento buscar o máximo possível de quando fazer o convite ser o mais acessível possível para cada pessoa. Mas precisa haver uma expressão. A pessoa, ela precisa se expressar, dizendo diante do Senhor e diante dos homens, que ele reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Às vezes a gente chama, faz o convite, e eu vou fazer o convite no final dessa palavra. Quantos estão nesse lugar que querem fazer uma aliança com esse Deus? Levanta a sua mão. Eu geralmente vou pedir para começar pequenos passos, levantar a sua mão. Depois eu vou pedir para você vir até a frente. Mas se você não conseguir vir, mas eu sempre vou pedir, nos procure no final do culto. Amém, irmãos? Por quê? Porque eu preciso facilitar o máximo possível o acesso das pessoas ao Senhor. Depois, se ele vier no final do culto, eu vou orar, ele vai aceitar Jesus, a aliança com ele vai ser feita. Depois eu vou dizer, olha, em algum outro momento, se você quiser vir afirmar essa oração que você fez aqui, no final do culto, em outro culto, vá. Mas, irmãos, eu preciso fazer o possível para que essa pessoa acesse, tome o primeiro passo. Amém? Então, eu preciso compreender que existe a parte do Senhor, ele já fez, mas agora existe a minha parte. Aquilo que compete a mim, aquilo que compete a você. E eu preciso crer no meu coração, mas eu também preciso confessar com a minha boca. Efésios 2, do verso 8 ao 9, diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. Irmãos, a fé não provém de nós mesmos. Ela é o que? É um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Essa graça, essa salvação, essa fé, ela não é nossa. Ela vem do Senhor. Amém? Efésios 1, 12 diz assim: a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Deixa eu ler de novo. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na sua palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Aleluia. Amém? E eu quero finalizar essa palavra falando para você que existe um plano perfeito de Deus. Amém? Que nesse plano existe uma parte do Senhor e existe a minha e a sua parte. E meus irmãos, eu acredito que a maioria de nós já temos essa aliança com o Senhor. Mas eu quero desafiar você, que eu e você sejamos uma voz que expressa esse amor. Que na minha vida e na tua vida, por onde nós andarmos, nós sejamos capazes de expressar que servimos a esse Deus. Que nós temos uma aliança com Ele. Então, a Páscoa, o real entendimento da Páscoa, é que esse Deus que nos criou, esse Deus que fez o homem perfeito, esse Deus que criou o homem com esse relacionamento íntimo com Ele, mesmo através do pecado, Ele entrega o seu único filho, e através da morte, através da vinda, através da morte e ressurreição, e através do meu e do teu posicionamento, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, nós começamos uma jornada servindo a esse Deus, lutando para obedecer a Ele, lutando para vivermos em santidade a Ele. Mas além disso,
que eu e você estejamos sempre prontos. Talvez, irmãos, em alguns lugares, nós não tenhamos a oportunidade de pregar com as nossas palavras. Talvez, em alguns lugares por onde nós passamos, nós não temos a oportunidade de expressar esse evangelho através de palavras. Mas quando nós nos posicionamos como aqueles que amam a Deus, como aqueles que fazem aquilo que está na sua palavra, esse evangelho ele vai alcançar a vida de outras pessoas através da nossa atitude de cristão. Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos adorar com mais uma canção, porque Ele vive.